Olá, bom dia! Estamos nós aqui reunidas para mais uma aula da nossa comunidade de Volta ao Lar. E que alegria poder dividir com vocês um pouco desses tantos assuntos que falam tanto aos nossos corações. Corações de mãe, de esposa, de amiga, de noiva, de solteira, né? E o desejo é de fato esse, chegar até você e poder de alguma forma contribuir com o teu crescimento espiritual, com o teu crescimento interior, contribuir para que você então se conheça e progrida numa vida de fé, numa vida de coerência e principalmente, acima de tudo, numa vida familiar. Tá joia? Então, nas 3 primeiras aulas da nossa comunidade, nós havíamos abarcado o tema da insegurança. Então, nós tratamos por 3 aulas consecutivas das diversas implicações, das diversas formas de insegurança. E hoje eu queria tratar com você de um tema não menos importante, mas diria até que um remédio para a nossa insegurança, né? Que é a coragem. A coragem de viver e pensar, a coragem de assumir a própria vida, a coragem de não temer o que vão dizer ou pensar ao meu respeito, mas a coragem de ser responsável e a coragem de compreender que para que eu viva bem é preciso que eu pense. É preciso que eu tenha coragem em me decidir, em escolher, em pensar. E por esse motivo também esta aula nós vamos aí dividir em 3 aulas sobre a coragem. A coragem de viver e pensar, a coragem de se decidir e a coragem na vida cotidiana. E pensando numa funcionalidade maior para nós mulheres que temos um dia a dia muito corrido, num dia a dia com a criançada, né, com os afazeres, então eu vou me propor a fazer as aulas um pouquinho menor, para que nós possamos ouvi-la com mais qualidade, né, com muito mais empenho e possamos então colocar em prática para que não fique uma aula muito extensa e nós tenhamos aí depois que picar as aulas ou enfim, por conta dos afazeres diários. Tá joia? Eu quero que de fato a comunidade seja este ambiente de amparo, de encontro, de resoluções, digamos assim, de muitos conteúdos interiores que refletem na nossa casa. Bora lá então para o conteúdo, coragem de viver e pensar. Eu poderia começar dizendo que uma vida digna, né? Viver uma vida digna, viver uma vida com dignidade, é viver uma vida onde eu tenho de fato esta coragem de me colocar, esta coragem de viver e de pensar. E gente, cá entre nós, para viver hoje precisa ter coragem e para pensar, principalmente, sobretudo nos nossos tempos, onde pensar se tornou um crime. Então, isso é uma coisa assim primordial que nós não podemos abrir mão. Nós, esposas, mulheres, mães, donas do lar, nós não podemos abrir mão. Porque se você abre mão de pensar e decidir, e enfim, se resolver dentro da tua casa, outros virão e farão no teu lugar. Só que farão ao modo deles e não ao teu modo. E eu já quero entrar logo direto aqui em algo muito comum mesmo, que são os pensamentos levados pela grande massa. Por que nós, por muitas vezes, temos medo de ter coragem? Medo de pensar, medo de colocar aquilo que se pensa, né? O homem hoje, ele é dopado de uma opinião pública. Nós vivemos numa realidade onde a opinião dos outros importa infinitamente mais do que a minha. E nós já entendemos nas aulas anteriores o porquê disso, né? Então vai se atrofiando pouco a pouco esta capacidade que nós mulheres temos de pensar. Porque para pensar precisa-se ter coragem, precisa-se de dedicação. Esta capacidade de pensar que o homem acaba deixando de lado e acaba sofrendo de uma doença muito comum nos nossos tempos, muito comum, que é aquilo que nós chamamos de uma anemia cerebral. A pessoa sofre de uma anemia cerebral. E o que vem a ser uma anemia cerebral? É quando eu não penso, mas pensam por mim. Percebe? É quando eu não ajo, é quando eu sou coagida. É quando eu não vivo. Eu sou vivida, não no sentido de experiência de vida,
mas no sentido de deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso não pode acontecer. E por quê? Porque enquanto você fica presa nestas suas dificuldades de colocar os teus pensamentos, a tua vida está passando. Os teus filhos estão crescendo. As coisas ao teu redor estão acontecendo. E o que você vai fazer para mudar isso tudo? Você vai deixar que continue assim? Então, gente, nós perdemos a capacidade de refletir. Nós não temos mais a capacidade de refletir porque nós queremos tudo pronto. Tudo pronto para ontem, tudo pronto para agora. Então eu não tenho mais tempo para pensar. Para pensar nas minhas decisões, para pensar na minha casa, para pensar naquilo que me faz mal, para pensar nas minhas dores, para pensar nos outros. Eu não tenho mais tempo para isso. E por quê? Porque minha vida precisa ser corrida, acelerada. E contudo eu vou vivendo uma vida como? No piloto automático, do jeito que dá. Vamos vivendo, do jeito que der a gente vai tocando. Não, não é para viver assim. Nós não podemos estar na fila, né, de um centro cirúrgico padecendo de anemia cerebral. Paralisando, atrofiando a nossa capacidade de reflexão. E quando é que eu tenho coragem de viver e pensar? Quando eu começo a refletir. Se eu não refletir, se eu não colocar a minha mente para trabalhar, eu não vou conseguir. E o que é pior, eu vou viver escrava de um pensamento em massa. Então, porque todo mundo faz, eu também faço. Então, porque todo mundo fala, eu também vou falar. Mas você viu falar que aquele programa não é bom para criança. Mas então porque todo mundo fala, então eu vou seguir, porque eu acho que é melhor fazer assim. Mas por quê? Porque eu não tenho tempo para me debruçar sobre aquilo e compreender se de fato aquilo é bom ou não é. E onde é que a anemia cerebral age, né? Atua? Quais são as pessoas mais propensas a viver uma vida assim? Eu diria para vocês que são os frequentadores assíduos das novelas, das séries, dos filmes. Por quê? Porque aquilo tudo foi feito, foi armado, foi programado para trabalhar com o teu imaginário. E o tempo que você gasta ali, se você estivesse lendo um bom livro que lhe ajudasse, você é incapaz de imaginar quanta coisa boa você colheria. Então, contudo, quanto mais você age assim, mais atrofiada você vai ficando. E às vezes você até enxerga as suas limitações, aquilo que precisa ser mudado, mas você não consegue mexer naquilo. Por quê? Porque você perdeu a capacidade de refletir. Você perdeu a capacidade de pensar, ou seja, você perdeu a coragem de pensar. Você não tem mais coragem de pensar. E como é que nós vamos conseguir levantar então uma sociedade nova, quando nós então começarmos a perder o medo de pensar, o medo de viver a vida de acordo com aquilo que eu acredito ser um valor para mim e para aqueles que me rodeiam. Então, ser mulher não é só cumprir com as nossas obrigações, vai muito mais além disso. Vai muito mais além, porque nós somos detentoras do quê? Deste pensamento que é capaz de modificar toda uma sociedade. Toda uma sociedade, né? Vejam, peguem aí na memória de vocês o exemplo de uma família estruturada e o exemplo de uma família desestruturada. Uma família desestruturada é uma mãe que leva tudo de qualquer jeito, leva tudo no peito, do jeito que dá, na hora que dá, e nem pensa mais, né? E quer ter paz, coloca os filhos na frente da TV, e quer ter tranquilidade, manda o marido jogar futebol, entendeu? É uma pessoa vazia de si. Agora, pegue de fato uma família estruturada, perceba o quão presente esta mãe é. Como ela precisa fazer valer as suas ideias, os seus ideais dentro da sua casa. Gente, por favor, arregassem as mãos, não vamos desistir. Por mais difícil que nos pareça, nós não podemos desistir. Um cristão autêntico, verdadeiro,
né? Uma mulher verdadeira que se preza, que deseja ter ali a tua casa protegida, com valores sólidos, concretos, uma família, sabe, porreta, digamos assim. Ele não pode se limitar às circunstâncias que aparecem. Ela não pode se limitar às coisas que chegam do nada. Então, aconteceu uma circunstância e eu vou me limitar a viver. Não. Uma família bem estruturada, uma mulher empoderada, no bom sentido, no real sentido da palavra. Porque, diga-se de passagem, uma mulher empoderada perante o mundo e o feminismo, né, é uma mulher como a gente tem visto. É uma mulher como a gente tem visto. Agora, eu diria uma mulher encorajada. Uma mulher verdadeiramente encorajada é uma mulher que cria circunstância dentro da tua casa. Cria as tuas circunstâncias. Veja, eu vou dar um exemplo de dentro do consultório. Eu tive uma paciente há muitos anos que, por uma série de dificuldades financeiras, passaram por inúmeras dificuldades físicas mesmo em casa, de alimentação, de vestimenta, de tudo. E chegou um tempo em que essa pessoa ela não tinha a menor possibilidade de alimentar os filhos. Ela não tinha de onde tirar. O marido desempregado, ela desempregada, o marido numa depressão lascada e ela se mantendo de pé. Perante tudo aquilo que ela ouvia, ela precisava manter-se de pé, porque alguém tinha que fazer as coisas acontecerem. E era o que ela estava fazendo de fato. Veja bem, em momento algum, as crianças notaram que a família estava passando por aquela dificuldade, porque aquela mãe não permitiu. Não permitiu. Ela criava tantas circunstâncias dentro daquela casa para manter aquela família de pé, para manter aquela família saudável e para não permitir que os filhos, então, se tornassem pessoas inseguras por conta de um contexto familiar financeiro. Veja, que isso foi o que a encorajou a viver. A sobrevivência da tua casa. Eu não preciso nem dizer aqui para vocês que nesse caso a terapia não era nem ela quem fazia, era eu. Porque cada sessão de terapia que ela ia, para mim, era como que um choque de realidade. E a força daquela mulher, a determinação daquela mulher era uma coisa que me constrangia. Perante tamanha dificuldade. Veja, nós não podemos arraigar, nós não podemos desistir, nós não podemos nos curvar perante um sistema, perante uma mãe, perante uma família que fala na tua cabeça, perante uma circunstância. Não podemos, não podemos. E porque não podemos, precisamos então criar as circunstâncias, envolver os nossos filhos, envolver a nossa casa e compreender de uma vez por todas que viver uma vida com coragem, né, viver plenamente o sentido da palavra e ter a coragem de pensar, por muitas e muitas, inúmeras e quase todas as vezes, vai ser necessário que você feche os seus ouvidos para as coisas que você escuta de fora. Porque só quem sabe da tua realidade é quem convive junto com você, do teu lado, dentro da tua casa, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Mas, enfim, é um remar eterno contra a corrente, isso a gente vai ter que fazer sempre. Mas é preciso que nós saibamos pensar com autonomia, com esta liberdade, criar este pensamento autônomo, onde eu não sou regida pela massa, mas eu penso porque eu tenho um algo ao qual me dedicar, uma pessoa a qual amar, uma causa a que me dedicar, que é a minha casa, que é a minha família. Percebe? São coisas muito sutis, mas são coisas que chegam e entram ali por debaixo da porta e a gente não se dá conta. Gente, e para saber pensar por muitas, inúmeras e gigantescas vezes, precisa aprender a falar não. E quantas de nós temos uma dificuldade tremenda de falar não? Não, não posso. Não, não vou. Não, hoje não.
Não, não vai. Percebe? Este não, ele é libertador. Mas se eu não tenho a coragem de pensar e eu não tenho a coragem de viver de acordo com os meus valores, que eu acredito ser a melhor para minha casa, como é que eu vou ter então coragem de dizer não? Eu só vou ter coragem de dizer não quando eu compreender que o que eu tenho nas minhas mãos é um tesouro. E que se uma vez ou outra eu perder este tesouro, dificilmente eu hei de reconquistá-lo. Então dizer não é libertador. E por muitas vezes o dizer não vai exigir de você uma coragem surreal. Surreal. Uma coragem, assim, vai precisar da graça, né? Porque para muitas que estão aqui conosco, dizer não é muito complicado. Por quê? Porque eu me preocupo tanto em agradar o outro, porque eu me preocupo tanto para que o outro se sinta amado, né? Não pense mal a meu respeito. Para com isso, deixa de moleza, vamos embora, é hora de dizer não e acabou. Não é não, e ponto final. E ponto final. Ninguém nesse mundo vai zelar e vai cuidar da tua casa como você cuidaria. Ninguém nesse mundo vai fazer pela tua família o que você, mãe, mulher, faria. Ninguém vai fazer pelo teu marido o que você faria. Ninguém. Aliás, gente, diga-se de passagem, só abrindo aqui uma aspas, o que mais tem no mundo são pessoas interessadas em fazer pelo teu marido muitas coisas. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, né? Seja naquilo que ele vê, ouve. Tem muitas pessoas dispostas a tratá-lo bem, né? A tratá-lo bem. E depois não reclame. Então vamos resgatar então esta coragem, né? Pensar com cabeça própria, formar convicções sóbrias, coerentes, que comandem o meu viver, que indiquem como eu devo me posicionar perante o mundo, como eu tenho que me colocar perante a massa, perante as circunstâncias, perante as situações, seja quais forem os ventos que soprem para a direita, que soprem para a esquerda, isso não interessa. Eu preciso formar convicções, eu preciso aprender a pensar, eu preciso aprender a refletir. É uma questão de sobrevivência, coragem. Coragem. Para um cristão, o primeiro sinal de coragem é a coragem de pensar a vida como um destino, veja bem, pessoal e intransferível. E por quê? Desculpa, gente, aconteceu um acidente aqui, mas já resolvemos. E por quê? Vou lhe dizer. Porque quando eu tenho esta coragem de pensar a minha própria vida como um destino pessoal intransferível, eu compreendo que a minha vida só pode ser vivida por mim e foi me dada como dom, como graça de Deus, e é uma só. Não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade. Acabou. Ou faz agora, ou não faz mais. Ou nós mudamos agora, ou nós não mudamos nunca mais. Então, minhas caras, pensemos com qualidade, aprendamos a refletir, percamos o medo de dizer não. E vamos nos exercitar para pensar e viver com sobriedade, criar convicções, acreditar, fortalecer o vínculo familiar, você, teu marido e teus filhos. Ah, Maria Elisa, mas eu não tenho filhos, não tem problema, você e o teu esposo. Vamos fortalecer, vamos fechar o vínculo, vamos fazer de modo que as raízes fiquem cada vez mais profundas, para que não seja qualquer vento que vai nos derrubando. Certo? Eu conto com você, eu conto com a tua coragem e, acima de tudo,
Eu rezo por cada uma de vocês e eu peço a Nosso Senhor por cada uma de vocês e sei que Ele me escuta. Então, minhas queridas, vamos adiante, força e coragem, avante! Nós não podemos desistir, tá joia? Nos vemos em breve, fiquem com Deus e até mais!